Muito obrigado por estarem aqui em mais uma opinião aqui no Coluna do Fla, já fazendo aquele convite para vocês deixarem seu like, ativarem o sininho de notificação para receberem todas as notificações de materiais que a gente coloca aqui no canal diariamente e também para vocês se tornarem membros do Clube Coluna do Fla e fazer parte dessa grande família que cada dia aumenta mais. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que o JJ ele monta o time do Flamengo de acordo com o adversário que ele vai enfrentar. Principalmente se são adversários tecnicamente e taticamente melhores quanto aqueles que são inferiores. Para começar, contra a partida contra o Avaí, a gente tem essa disposição tática que o JJ começou a partida, o tradicional 4-1-3-2. E a gente percebe que durante a partida o JJ prioriza muito as infiltrações. Nesse gol do Renier, por exemplo, ele tabela com o Gabigol, recebe na cara do gol sozinho e faz o primeiro dele como profissional e o terceiro do Flamengo na partida. Só que se a gente voltar um pouquinho lá atrás, quando o JJ chegou no Flamengo, na partida contra o Goiás, é praticamente a mesma coisa. A gente tem esse time colocado em campo, aí já de uma maneira mais ofensiva, mas que segue o padrão do 4-1-3-2, e também essa jogada de infiltração. No caso, não foi pelo meio, mas foi pela ponta, numa tabela do Trauco com o Arrascaeta, que termina no gol do Bruno Henrique. Então, essa é a disposição ofensiva. O Flamengo busca essa infiltração. Por quê? Porque está enfrentando adversários mais fracos, tecnicamente e taticamente. Então, consegue fazer essa jogada de maneira mais assertiva, de uma maneira que leve mais perigo para o gol adversário. E já no sistema defensivo, o JJ amassa o adversário dentro do campo de defesa. Contra o Avaí, a gente vê essa marcação sob pressão que deixa a equipe catarinense com poucas possibilidades de sair jogando. Muitas vezes eles erram um passe ou dão um chutão para fora ou para a defesa do Flamengo que recupera. Contra o Goiás, a gente vê nesse quadro, nessa estatística, que as maiores perdas de posse, ou seja, as roubadas de bola do Flamengo, acontecem no campo de ataque e no meio campo, para mostrar como o time amassa o adversário. Já contra as equipes maiores, o JJ mantém o padrão da infiltração ao ataque, principalmente com um homem surpresa, que no caso é o Arão, ou alguém que vem de trás, porque o time do Flamengo se movimenta, mas ele também tem uma característica muito interessante, que é o quê? Tentar estacionar os meias e os atacantes entre as linhas do adversário. Contra o Internacional, por exemplo, a gente tem esse exemplo. Olha só, as linhas, uma linha de 4 e uma linha de 5 e o Flamengo com 4 jogadores, os mais ofensivos exatamente entre essas linhas. Por que é importante estar nessa zona? Porque é aqui que vão sair as principais jogadas ofensivas. Por quê? Pode ser um toque para o jogador sair na cara do gol, pode ser uma finalização de fora, pode ser uma tabela. Tem um repertório muito grande de jogadas, principalmente com jogadores ofensivos como o nosso, uma falta que pode resultar em gol. Então a gente tem contra o Internacional, em outro momento, olha só, uma linha de 4, outra linha de 4 e uma linha de 2 na frente, e o Flamengo com os principais jogadores posicionados entre as linhas de defesa. E é daí que vai nascer grandes possibilidades. Essa foto contra o Palmeiras parece que é a mesma, se colocar do lado parece que é exatamente a mesma, mas é diferente. Esse é contra o Palmeiras para mostrar como que essa característica está muito presente nesse time do Jorge Jesus. Isso é muito interessante, porque o time, como ele roda, ele dificulta a marcação. Cada hora um jogador está caindo num ponto. Por exemplo, aqui contra o Inter, o Gabigol está no meio. Aqui ele já está no campo, quase no campo de defesa. Então assim, a gente tem essa movimentação, e essa movimentação, além de confundir a marcação do adversário, ela também facilita a tabela, facilita a penetração, facilita a progressão no ataque, o aparecimento de homem surpresa. Então isso vai gerando espaços porque o sistema defensivo adversário fica com dificuldade. É a mesma coisa se a gente pensar na pelada, por exemplo, sempre tem aquela coisa assim, não desiste do marcador, não desiste do marcador. Às vezes o cara vai te dribla no meio campo, você esquece de voltar, ou você não volta por preguiça, na hora que você vê aquele mesmo cara que você não marcou faz o gol. É tipo isso. Por quê? Porque o time vai movimentando, e aí as linhas de marcação vão se quebrando, porque o cara do meio campo fica preocupado, eu vou seguir o cara ou vou ficar aqui fechando a linha? E é nisso aí que vai sair as oportunidades de gol, e o Flamengo aproveita muito isso.
Já no sistema defensivo é um pouco diferente. Se quanto as equipes menores o JJ amassa, quantas equipes maiores ele tenta variar ao longo do jogo. Então ele tem momentos que ele avança para a marcação-pressão e momentos que ele se defende em linha. Por quê? Porque a marcação alta é um dos grandes problemas do JJ no Flamengo. Ele já deu várias entrevistas falando que não gosta do sistema defensivo do Flamengo, que não funciona da maneira como ele quer, e a gente já tem algum histórico de bolas nas costas que acabam levando perigo. Então, por isso ele faz essa marcação também em linha. Contra o Inter, em determinado momento do jogo, ele amassou, mas contra o Grêmio, por exemplo, ele fez a marcação em linha, nesse momento o Flamengo estava ganhando de 2-1. Por que a marcação em linha? Porque assim ele evita que os jogadores do Grêmio consigam fazer penetração, atacar o espaço vazio entre as linhas e também dos jogadores do Grêmio se estacionarem entre as linhas, como o Flamengo faz, e acabar criando chance de perigo, de gol real, né? Então ele faz desse jeito porque ele compacta a equipe, divide em linhas para que o time adversário tenha dificuldade nessa troca de passes. E isso mostra o quê? Uma coisa muito legal do Flamengo, que é a manutenção da posse. O Flamengo é um time que gosta de estar com a bola e sempre nessa região do meio campo. Por quê? Porque quando o time amassa, ele rouba no meio campo, ou quando ele tenta estar com jogadores entre as linhas, ele acaba rodando essa bola. E a gente tem, por exemplo, quase todos os jogos o Flamengo tem mais posse que o adversário e passa a maior parte do tempo com a bola no meio campo. Contra o Corinthians foi assim, contra o Emelec também, e contra o Internacional tendo menos posse, mas a maior parte do tempo no meio campo. E quando o Flamengo tem a bola no meio campo, ele evita que o time adversário tenha a bola e possa organizar algumas chances de ataque. Esse confronto contra o Santos no final de semana vai ser um jogaço, porque vai ser um jogo de xadrez, um jogo taticamente muito legal. Vai ser bom para a gente poder ver como que cada time, cada treinador vai fazer a estratégia antes e durante a partida. E eu acho que contra o Santos ele vai manter esse esquema de como ele joga contra as equipes grandes. Vai amassar em determinados momentos, vai marcar em linha e vai tentar a todo momento se colocar entre as linhas de marcação do Santos para poder conseguir criar as principais jogadas ofensivas. E aí, concorda comigo? Discorda? Esse espaço aqui é democrático, talvez um dos mais democráticos da internet. Deixe seu comentário aqui para a gente trocar aquela ideia, bater aquele papo e continuar falando de Flamengo, porque é aquela coisa, né, cara? Não tem nada melhor do que falar de Flamengo, tá certo? Então lembre-se, deem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo e vários outros que são produzidos diariamente aqui pelo Coluna do Fla e se tornem membros também dessa grande família que cresce cada vez mais, tá certo? Um forte abraço e saudações rubro-negras.